Eu tenho um retângulo aqui de 8 por 3. Você pode fazer nos exercícios um retângulo maior e menor, sempre maior, menor, sempre alternando o tamanho dos retângulos. Tá? A posição para pegar no lápis sempre vai ser lá atrás, preferencialmente. Isso me dá a leveza na ponta do lápis. Ou seja, meu lápis vai ficar sempre leve para poder sombrear. À medida que você vai ganhando confiança, vai pegando um pouquinho mais para frente, tá? O importante do degradê, o importante do sombreado sempre ao fazer um degradê, é você verificar onde você vai começar e onde vai terminar, visualizando o meio, visualizando o final e o início aqui, ó. Isso é importante para mim, você visualizar onde está esse meio. Porque o meio é onde eu tenho que estar com metade praticamente do sombreado inicial. Então eu tenho que visualizar todo esse caminho. Antes de qualquer coisa, visualizar o caminho que eu vou percorrer com meu sombreado, esmaecendo a partir do início até o final. Nunca esquecendo dessa posição importante para pegar no lápis. Ideal que você deixe o lápis bem solto na mão, de forma que ele não faça pressão, não faça marcas, mas um pouquinho achurado, um pouquinho riscadinho, não tem problema. Vou colocando tons bem fracos, de modo que eu vou adicionando cor, adicionando mais intensidade, ou pressionando mais meu lápis, ou ficando mais tempo no mesmo lugar. Quanto mais tempo eu fico sombreando, mais escuro vai ficar, ou pela pressão na mão. A gente pode optar, né, por essas duas situações, ou usar as duas situações mesmo, entendeu? Por tempo e por pressão. Sempre com o lápis bem solto na mão, nunca pegando o lápis com força, pegando o lápis o mais leve que você conseguir. Chegando próximo do meio, é interessante que você já tire o peso. O importante é chegar perto do meio bem fraco, mesmo que o seu degradê não atinja o final, mesmo que ele não chegue até o final do seu retângulo. Importante que você consiga ter controle sobre essa aplicação, trabalhando com um tom bem leve, bem mais leve do que o normal. E depois, à medida que a gente vai vendo seu degradê ficou espacejado dentro desses 3 centímetros, mesmo que ele fique fraco, você vai colocando mais cor lentamente para poder entender esse processo, essa transição entre o início do sombreado, o meio e o final. O ideal é que você vá sombreando, e mesmo que você sinta que não está saindo muita cor, não tem problema. Vamos começar bem devagar, vamos aplicar bem leve, e à medida que vai ganhando confiança, você vai pressionando, vai pegando mais para frente da ponta do lápis para fazer uma aplicação um pouquinho mais pesada. Sempre verificando os locais que estão mais fracos, os locais que não estão 100%. A posição do lápis, conforme eu vou escurecendo, eu vou pegando mais para frente. Mais cuidado. Se você não tiver segurança de pegar mais para frente, para que fique mais escuro, continue pegando lá atrás.
Quanto mais tempo você ficar no lugar, mais escuro vai ficando. Ficando mais tempo, ele vai ficando mais escuro naturalmente, tá? O ideal é que nessa faixa, tanto da esquerda para a minha direita, fique com a mesma intensidade. Ele vai esmaecer no sentido dos 3 centímetros. Nesse sentido aqui, ele vai ficar praticamente quase que a mesma cor. Tentar deixar essa faixa de degradê igual no maior sentido. Ela esmaece dentro dos 3 centímetros, não dentro dos 8. E outra, você vai chegando perto do meio, você já tem que estar deixando o tom bem suave, bem fraquinho. E sempre pegando nessa posição do lápis. Se sentir seguro, sim. Caso você esteja riscando demais, esteja pressionando demais, você pode pegar mais para o final do lápis, longe da ponta. Quanto mais longe da ponta, mais suave sua aplicação vai ficar. Vai chegando próximo do meio, vai verificando esse caminho que você vai percorrer com o degradê, você vai tirando o peso. Ele é um pouco mais demorado porque eu estou dentro de 8 por 3 centímetros. Isso vale para qualquer tipo de sombreado, mesmo os sombreados menores, os pequenininhos. Os maiores são mais chatinhos de terminar, são mais chatinhos de prolongar, de esmaecer. O importante é verificar os lugares que você está aplicando, tá? Verifica sempre lugares menores, né, entre um e outro, para saber se o degradê está esmaecendo, tá? Isso é importante, verificar esses locais todos para que você coloque a mesma intensidade no sentido maior e vai esmaecendo no sentido menor, tá? Isso é importante para nós. À medida que eu vou avançando, eu vou tirando todo o peso do lápis. Vai avançando, vai tirando o peso, mas verificando se no sentido maior eles estão iguais. Dá uma marcadinha bem suave aqui, tá? Se precisar, para você verificar o meio, pegando no final do lápis sempre, né? Quanto mais suave o tom, mais para trás do lápis eu vou pegar. Vou avançando, vou tirando o peso todo no lápis. Já cheguei no meio já. Quero chegar até o final. Tem que espalhar um pouquinho mais nessa área. Daqui pra frente tem que espalhar um pouquinho mais. Jogo pra frente, tiro o peso. Jogo pra frente, tiro o peso. Essa é a ideia, para não ficar muito escuro. Quanto mais tempo ficar no mesmo lugar, mais escuro vai ficando. Então jogo para frente, mas tiro todo o peso da mão.
Agora é verificar do meio para o final, ou seja, ficar quase sumindo. Vou escurecer um pouquinho mais nessa região, vou pegar um pouquinho mais para frente do lápis aqui, para poder colocar um pouquinho mais de cor, tá? Ficou um pouquinho claro, um pouquinho mais de cor já vai me ajudar aqui. Nesse cantinho, nesse lugarzinho aqui, ficou uma divisão, ó, uma pequena divisão. Eu vou colocar a cor a partir de onde ficou dividido para poder sumir com essa divisão aqui, ó. A partir dessa área aqui eu já coloco a cor e já consigo fazer com que a divisão suma, tá? Vou pegar um pouquinho mais para frente para poder colocar um tom um pouquinho mais forte. O ideal é assim, quando você estiver fazendo esse movimento, você faz o movimento terminando mais rápido, que ele fica mais fininho. Terminando mais fraquinho, fica o movimento ideal, perfeito. Fica forte no início e fica fraquinho no final. Mais fácil você juntar um pedaço com o outro, terminando fraco. Sempre terminando fraquinho fica mais fácil. Aí eu faço da mesma forma. Eu dou aquela começada mais pesada, mas termino mais rápido e fica mais fraco. Fica mais fácil de juntar um tom com o outro. Essa área aqui deu uma manchinha porque não ficou bem junto um lado com o outro, ou seja, eu faço um pouquinho de um lado, faço um pouquinho do outro e às vezes não junta. Tem que voltar naquela área lá, especificamente naquela área. Fazendo esse movimento de começo rápido, começo mais forte, termino mais rapidinho aqui. Vai ficando uma manchinha, vai corrigindo, tá? Colocando um pouquinho mais forte, vou esmaecer a partir desse ponto, tá? Ficou muito fraquinho. Coloquei um pouquinho mais de cor. Agora eu vou espalhar essa cor nesse sentido, ó. Nesse sentido dos 3 centímetros, tá? A partir de onde ela parou, ó. Parou nesse ponto, vou colocar a cor a partir desse ponto, a partir dessa linha.
Eu vou espalhando a partir dessa linha para frente, mas tirando o peso. Começo mais forte, pegando no meio do lápis, ou um pouquinho mais para frente, de acordo com a sua segurança, tá? Eu posso ir e voltar, fazendo nesse sentido, indo e voltando, no menor sentido, e voltar. Eu posso fazer isso em pedaços, em partes pequenas. Vou lá na frente e volto. Só que estou pegando nessa posição. Quando pegar mais próximo, não vai dar certo. Pego a partir desse ponto, vou para frente, tirando o peso. A partir de onde o degradê parou, vou para frente, tirando o peso. Sempre visualizando, isso é muito importante, sempre olhando, parando para você ver se o degradê está fazendo o esmaecimento completo, sem ficar em uma faixa, sem ficar numa divisão. Indo para frente e tirando o peso. Está sempre verificando se o sombreado fica sem manchas, ou claras ou escuras. Sempre verificando nesse sentido, tá? Verificando em todo sentido se não tem nenhuma manchinha. Ver se tem algum lugar manchado, e se manchar tem que corrigir especificamente o lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma borracha e vou deixar uma mancha branca aparecendo aqui. Vou simular uma mancha branca com a borracha, tá? Vamos supor que tivesse aparecido uma mancha branca. Vou apagar aqui um pedacinho para forçar uma mancha branca em algum lugar. Pode ser aqui. Apareceu uma mancha aqui, ó. O que eu faço? O que eu faria se tivesse uma manchinha? Eu vou deixar uma mancha bem acentuada, bem forte. Aconteceu a mancha aqui, deixa ela mais clarinha um pouquinho. Aí, apareceu a mancha, o que eu faço? Opa, vou colocar meu lápis só em cima dessa mancha, pegando bem no finalzinho do lápis, tá? Tentando visualizar a mancha. Essa mancha é uma mancha grande, podia ser uma mancha pequena, é mais fácil de corrigir a mancha pequena. Uma mancha maior é mais chatinho de corrigir, mas essa é a ideia, colocar a cor só em cima da mancha. Vamos torcer para que essas manchas não apareçam, por isso mesmo que a gente vai fazer todo esse treinamento, tá? Aí vai fazer isso várias vezes para que isso não ocorra, isso não pode ocorrer no dia da prova. Se ocorrer, vai ter que fazer desse jeito, mas preferencialmente que isso não aconteça. Estou colocando cor só em cima dela, às vezes espalho um pouquinho para o canto, sumindo com essa mancha. Pronto, a mancha sumiu, ficou melhor, bem melhor agora, tá?
Basicamente é isso que eu quero que vocês façam. Exatamente assim, tá? Espalhe um pouquinho mais para poder sumir completamente qualquer manchinha pequena que tenha ficado. A mancha sumiu por completo. Tem que conseguir enxergar essa passagem gradual. Se não estiver enxergando essa passagem gradual, vai ficar um pouquinho mais complicado. Tem que enxergar essa passagem bem suave. Consigo enxergar esse degradê nesse sentido, sentido menor. Tem que degradar a partir daí, onde eu começo, onde tem que estar com a metade do degradê e onde eu vou finalizar, onde eu vou terminar o meu degradê. Isso é importante você verificar este caminho, muito importante, tá? Alguma manchinha corrige. Às vezes, se der mancha escura, ela é mais chatinha. Por exemplo, aqui é uma manchinha escura aqui. O que eu faço? A mancha mais clara é mais fácil, a mancha mais escura é mais chatinha. Tá? Vou deixar mais forte aqui, ó, para você ver como é que eu faço. Se der uma mancha escura aqui, por exemplo, então você tem que colocar a cor do lado dela para igualar as laterais em relação à mancha. Só que aí no restante fica mais escuro. Tem que igualar a cor. Aí nesse sentido fica tudo escuro. Aí o que a gente faz? Degrada um pouquinho para a minha esquerda aqui, para poder compensar esse escuro a mais que eu coloquei. Aí ficou em escuro, ficou mais dividido agora. Eu vou colocar a cor a partir desse ponto, se ficar dividido, ó. Ficou dividido aqui, eu vou jogar a cor daqui para frente. Para trás não se coloca mais nada. E a partir daqui para frente que eu vou colocar a minha cor. E espalhe um pouquinho para os lados também, para não ficar essa cor meio concentrada em um ponto só, em um lugar só. Vou jogar um pouquinho dessa cor para cá. Minha cor que estava escurinha já começou a sumir, ó. E vou jogando para frente. Vou jogando sempre para frente. Um lugarzinho outro que ficou manchado. Não, tá tudo certinho aqui. Tô sombreando assim, gente, ó. Começo mais forte atrás, tiro o peso indo para frente, ó. Mais forte atrás e vou apertando um pouquinho mais, e conforme eu vou indo para frente eu vou tirando o peso, ó. Tirando o peso até ficar leve. Essa é a ideia ali. Ali também faço a mesma coisa. Pressiono um pouquinho mais atrás e vou indo para frente tirando o peso. Vou indo para frente tirando o peso. Vou para frente, tiro o peso. Vou para frente, tiro o peso. Essa é a ideia. Vou para frente, tiro o peso. É sempre assim. Quero fazer um degradê. Começo a colocar peso, peso, peso. Visualizo. Começa aqui. Aqui é metade e aqui tem que sumir. Coloco o peso. Quando chegar ali, eu vou tirando o peso. Tirando peso, tirando peso. Tem que chegar lá. Vou colocando mais peso. No que eu vou chegando pela metade, tiro todo o peso. Quando chegar no final, tirei todo o peso. Volto e faço a mesma coisa, ó, até que eu chegue no ponto que eu quero, ó, e vou tirando o peso. Visualiza a metade, tiro o peso, dali pra frente tiro mais ainda. Ele vai esticando. Quero mais cor, vou de novo, visualizo o meio,
E vou tirando o peso. Praticamente meu degradê é assim, tem que chegar à metade, porque dali pra frente a gente tem que tirar todo o peso. Tem que chegar fraco ali e tirar todo o peso ali pra frente. Essa é a ideia. Repita o exercício por várias vezes até que nem manchas escuras, nem manchas claras apareçam e o seu degradê fique esmaecido dentro do espaço que você determinou.